Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 20 de março de 2023, segunda-feira. Vamos trazer aqui o fechamento hoje diário da Cash 3, OIBR3 e AR3, tá? Lembrando que não é recomendação, é apenas um estudo gráfico, tá? Utilizando o indicador, principalmente o indicador Ishimoku, tá pessoal? Hoje o Bovespa com queda de 1,04%, voltou aí para casa dos 100 mil pontos, tá? Eu fiz o fechamento do Ibovespa, está no vídeo da Magazine Luiza com a Via Varejo, tá pessoal? É só dar uma procurada aí no canal e também eu fiz um fechamento semanal de 27 ações, tá? Um vídeo especial. Dê uma procurada aí também no canal que tá bem legal esse vídeo. Bora lá, Cash 3, hoje fechamento aí, queda de 1,89%, fechou no R$ 1,04, tá? O que a gente tem, tá? Sem novidades com alguns aspectos da ação. Nuvem futura permanece vermelha, ou seja, permanece com probabilidade, tá, de continuar o movimento baixista, já que a gente também está fechando abaixo das nuvens e fechando abaixo da aritmética e de exponencial aritmética de 200, né, pessoal? Mas o que a gente teve, tá? Olha, interessante a gente ver. Hoje ela fez uma mínima de R$ 1, tá, pessoal? A gente tinha passado exatamente esse ponto aí na sexta-feira, tá? O Ishimoku aí servindo como cravando a mínima, tá, pessoal? É o modelo, é o indicador, não sou eu, tá, pessoal? Apenas deu o valor aqui para vocês. Fez a mínima, ou seja, então a gente trabalha, tá, pessoal? Teve um inscrito nosso que perguntou, é muito difícil de a gente traçar um cenário de se o ativo realmente vai voltar a subir ou não, tá, pessoal? Mas enquanto a gente trabalha com essa ideia de abaixo das de 200 e abaixo das nuvens, tá, pessoal? Existe sempre uma probabilidade maior, tá, de o ativo continuar nesse movimento, tá? Mas o que chama atenção? A gente já tem um cruzamento de compra, né, pessoal? Olha só, a média verde-limão cruzou, tá? É um cruzamento de compra fraca, tá? Por quê? É abaixo das nuvens. Se a gente tem esse cruzamento da média rápida de Nobia, que é a verdinha, nossa, verde-limão, e a vinho, tá? Se é abaixo das nuvens é compra fraca, se acima das nuvens é compra forte. Eu vou comprar porque teve esse cruzamento, comprar ou vender? Aí depende de cada trader, tá, pessoal? Mas é sempre ficar atento, tá? Porque realmente é um cruzamento que tende, tá, talvez acelerar. E assim como aconteceu aqui, tá, pessoal? O cruzamento foi justamente no dia 15 de março com esse candle, tá? O cruzamento chamado um dia que está tendo bastante volume, existe uma probabilidade, tá, de buscar um topo mais alto. E foi realmente o que aconteceu. Mas o que a gente vê, tá? Por 2 pregões consecutivos, uma resistência aqui nessa pontilhada laranja, nossa aritmética de 80, tá, pessoal? Então, olha só, acho interessante trazer também o quê? Percebam, o ADX vai perdendo força, tá? Ele já está abaixo do nível de 25, então a tendência, tá, que ele fez primeiro de queda, tá? E a gente conseguiu adivinhar aqui, tá? Estudar o fundo, né, pessoal? Então, na verdade, ele fez um movimento de correção, tá? E o DMI cruzou. Então, aqui realmente já, no dia que ele faz o cruzamento de verde, tá? O verde acima do vermelho, ele fez também esse cruzamento no Ishimoku, tá? Então, seriam 2 sinais, tá? A gente teria um FR acima de 50, um MFI também acima de 50, faria algum sentido essa compra, tá? Com stop aqui, ó, talvez abaixo, um pouco abaixo desse fundo aqui, tá? Gerenciando sempre stop de vocês, tá, pessoal? Coloquem dinheiro apenas que vocês possam perder na bolsa, tá? Então, o que acontece? Hoje trocou no R$1, justamente na média rápida. Percebam que a exponencial aritmética de 50 também estão nessa região. Percebam, no dia 16 serviu como suporte, hoje novamente como suporte. Percebam também, dia 9 era resistência, dia 10 resistência, uma possível troca de polaridade aqui. Enquanto não tiver um fechamento abaixo dessa verde-limão aqui, tá, pessoal, que está no R$1, hoje é R$1, amanhã a gente precisa ver como que é o fechamento. Por isso que a gente tem que acompanhar dia a dia, tá, pessoal? Hoje era R$1. Se a gente continuar fechando acima dela, tá, a gente tem uma probabilidade de continuar o movimento, tá? Movimento mais altista, mas um fechamento abaixo dela, existe a probabilidade dela buscar algum suporte, tá? Seja aqui, por exemplo, na exponencial de 13, ou até mesmo, tá, aqui na média lenta do Ishimoku. Percebam que a média lenta do Ishimoku, a média vinho, tá no 93,5, tá? Eu coloco sempre o quebrado, mas eu gosto de trabalhar com a ideia de 94 centavos, porque tem muitas plataformas que arredondam automaticamente esse valor para cima, tá? No padrão, não é o caso dessa plataforma, mas então ela estaria aqui nos 94 centavos. Então a gente não quer um fechamento, tá? No curto prazo aí, tá? Talvez para amanhã abaixo de R$1, tá? Porque já que a gente começa a compreender que uma possibilidade de suporte, tá? E ficaria menos bonito ainda, para não falar feio, abaixo dos 94 centavos, tá? No entanto, chama atenção o que, pessoal? Olha só, essa linha roxa é o FR, a gente está aqui na região
dos 57. No entanto, tá, o MFI na sexta-feira, tá, o Money Flow Index, estaria aqui na região de 71, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que trabalham com a região do Money Flow Index, a sobrecompra aqui no 80, tá? Mas eu gosto de considerar perto dos 70, tá? Assim como o FR, uma região já de sobrecompra, tá, pessoal? E realmente ele começa a sentir essa região, tá? Então existiria também uma possibilidade, tá? Que a gente está aqui numa região de sobrecompra no Money Flow e também sentindo a aritmética, deixando esses pavios com uma possível correção, tá? Ficaria muito atento, tá? Se o ativo perdesse esse R$1, mas existe a possibilidade de suporte, tá? Respondendo rapidamente o que o inscrito perguntou, né? Dessa questão onde deixou o stop, tá, pessoal? Se vai voltar a subir ou não, tá, pessoal? A análise do gráfico diário é essa, tá? Mas trazendo um pouco os tempos menores, por exemplo, o gráfico de 1 hora, tá, pessoal? Um gráfico clássico, tá? Olha só, a gente já teria um cruzamento de venda aqui, olha só, a média rápida do Ichimoku cruzou para baixo, tá? Percebam que ela deixa pavio às 3 horas da tarde, pavio também 16 horas da tarde, que é na média lenta, tá? Olha só, ela está servindo como uma resistência a média lenta do Ichimoku e também a aritmética de 21. Enquanto não tiver pelo menos um fechamento acima dessa média, ou um cruzamento de compra, é viável permanecer fora, tá, pessoal? Mas só que tem que ficar muito atento se tem algum movimento, tá, levando em consideração a volatilidade do ativo, né? Muitas vezes você pode ficar de fora, tá? E tá esperando recomprar mais barato e às vezes nem sempre é possível, tá? O que chama atenção também, falando no dia 1 hora, tá? Rapidamente, o ADX também caiu para um nível aqui abaixo de 20, tá, pessoal? Indicando uma perda dessa força predominante que até então era aqui de alta, tá? Então, realmente esse movimento que a gente vê o ADX perdendo força, cruzamento de venda, mas a gente tem que observar, tá, amanhã, como que vai funcionar, tá? A gente vai voltar a fechar de 1 hora aqui, no gráfico de 1 hora seria acima do R$1,05, tá? Para o ativo voltar a fazer uma correção, olha só, fez um suporte na exponencial de 50 e voltar a subir, mas eu ficaria então atento aos tempos menores, tá, pessoal? Também para buscar uma reentrada no ativo, mas fica muito difícil de adivinhar provavelmente o que é amanhã. O que a gente fala aqui no canal é realmente o que está acontecendo. O que a gente vê hoje é que ele tentou, tá, fazer um suporte aqui nessa região que coincide com a média rápida de Ichimoku exponencial e aritmética, tá? Mas ao mesmo tempo o Money Flow fala, pode ser um topo, tá, pessoal? Então muita atenção, porque muitas vezes ele dá aspectos diferentes, tá? E a gente tem que realmente ficar atento. O que a gente gostaria de ver amanhã também na Cash 3, perceba, a Chico Span, a linha 26 períodos atrasado, ela está dentro do preço. É importante ela cortar o preço para indicar aqui uma maior probabilidade de uma força compradora. Enquanto ela está dentro aqui dos candles, a gente tende o que? Um movimento de lateralidade e perceba realmente o que ele está fazendo aqui, tá, pessoal? E o que a gente não gostaria, fechamento abaixo de R$1 e ela trazendo novamente a Chico Span abaixo dos candles de preço, tá, pessoal? Muita atenção. Então, a gente continua analisando aí a Cash 3 nos próximos dias e semanas. E lembrando, sempre olhem o gráfico semanal. O que a gente teve a semana passada no semanal da Cash 3? Olha só, a gente tinha uma expectativa muito grande para um fechamento acima da média lenta e deixou pavio, tá, pessoal? Aqui uma possibilidade de resistência. Percebam novamente, a gente começa a semana, esse candle tá em formação, pavio também, região de resistência. A gente quer uma sexta-feira aí fechando acima pelo menos do R$1,08. Vamos dar seguimento aqui o vídeo com a OIBR3, pessoal. Bora lá então, pessoal, o IBR3 agora na tela. O IBR3 queda de 2,40%, né, pessoal? Fechamento no R$1,22, tá? A gente tinha já conversado bastante sobre essa região aqui de resistência e tinha também trabalhado com uma possibilidade de uma região de suporte, né? Na quinta-feira a gente chamou atenção, tá, pessoal, com o fechamento abaixo da região que a gente tinha traçado como suporte, tá? Na sexta-feira, na quinta-feira mesmo, a gente traçou uma outra possibilidade de suporte e na sexta-feira a gente chamou a atenção que tinha fechado aí abaixo, tá, pessoal? Percebam que, levando em consideração a linha que a gente tinha traçado como segundo suporte, percebam como ela deixou um pavio hoje, tá, pessoal? Muita atenção aí se a região de suporte não começa a se trabalhar com uma questão de uma região de resistência, tá? Seria interessante aí amanhã ela fechar, tá, acima aí, tá, pelo menos a máxima de hoje, pra gente, quem sabe, entender que teve um rompimento aqui da resistência, mas ela volta a trabalhar dentro dessa região de suporte, tá, muita atenção aí no ativo, tá, lembrando que não é recomendação, são apenas estudos gráficos, tá, a gente continua com o quê? Com nuvem futura vermelha do Ichimoku, a gente teve um cruzamento aqui de venda, foi dentro das nuvens, é verdade, teve um cruzamento de venda e percebam que depois o gráfico diário faz uma resistência aqui na nuvem, no dia 7, depois no dia 8 novamente nas nuvens,
deixa pavio na média vinho, tá? Foram sinais. É óbvio que depois que passa fica tudo mais claro, mas a gente tem tratado aí sempre da ação e chama atenção, tá, pessoal? Percebam também que ela deixou um pavio aqui, tá? Na média rápida no dia 9, deixou depois no dia 14, tá? A gente trabalha com a ideia, pelo menos, voltar a trabalhar acima dessa região que a gente traçou aqui, tá, pessoal? Seria mais interessante ela trabalhar acima, por exemplo, aqui do 1,33, ela voltar para esse primeiro suporte que ela tinha deixado, tá, pessoal? Vamos ver os indicadores de apoio? Percebam, o ADX há muito tempo, essa linha azul está abaixo do nível de 20, então por mais que ela tenha caído, percebam que o DMI está brigando aqui, né, pessoal, se esbofeteando, mas o ADX aqui tranquilão, abaixo dos níveis de 20, o que significa? A gente não tem ainda um movimento claro, tá, de tendência, tá, a gente ainda trabalha com viés aqui um pouco mais lateral, tá, pessoal, é interessante ver que o FR está trabalhando abaixo do nível de 50 aqui, pelo menos desde o dia 8, tá? Mas o MFI está aqui meio de lado, tá, pessoal? O mercado, por mais que tenha tido aí um aprovado novo pedido de recuperação judicial da Oi e também a gente teve o adiamento aí do balanço, né, pessoal? Não sei se saiu alguma notícia hoje atualizando essa questão, tá? Hoje eu realmente não vi as notícias, mas a gente continua aqui trabalhando, perdendo um suporte, primeiro e segundo suporte. O ADX ainda nos dá uma certa tranquilidade, mas, no entanto, o DMI continua com o DMI negativo acima do positivo, tá? Muita atenção, tá, pessoal? Que nada impede do movimento acelerar, mesmo que a gente não tenha o apoio do ADX. É aí que o ADX vai medir o quê? A força da tendência, tá, pessoal? A gente percebe o quê? Que o Chico Span, que é o período atrasado, 26 períodos, cortou para baixo do preço, também não é um aspecto positivo, tá? Interessante quando ele está trabalhando acima do preço, tá, pessoal? Vamos trazer aqui um aspecto também do semanal para ver se a gente teve alguma atualização. Olha só, a gente teve a semana passada a média rápida verde-limão estaria aqui no 1,82 e agora a gente está no 1,86. Então o semanal dela ficaria um pouco menos feio, pessoal, aqui acima do 1,86. Eu sei que a gente está distante, tá, pessoal? Mas eu tenho que passar os pontos para vocês atualizados. A semana passada era 1,82, percebam como a média verde de limão subiu, tá? Mas um aspecto positivo, percebam que a média vinho, que é o vinho que a gente gosta aqui no canal, pessoal, preço sempre acima da vinho. A semana passada era nos 2,99, essa semana caiu para o 2,74. Então a queda, a média ela cai, tá, pessoal? Mas, no entanto, quando a gente tem esse tipo de queda, ela também não é interessante, porque significa o quê? Que provavelmente fez um novo fundo, um preço mais baixo aí, por isso que ela começa a cair, tá, pessoal? Interessante quando ela fica pelo menos flat, assim, tá? Que nem tá com a nossa média verde-limão. Percebo que ela acelera a média intermediária, mas a rápida ainda está de lado, tá? Não vai ser interessante quando ela começar a virar para baixo, tá? Indicando aqui uma possibilidade de força no movimento baixista, tá, pessoal? Então vamos trabalhar com a ideia o quê? Que se não der para fechar acima do R$ 1,86 na semana, tá, pessoal? A gente começa a trabalhar pelo menos com essa região, pelo menos retomar essa linha de suporte aqui no 1,33, tá, pessoal? O semanal também segue sem tendência, né? Olha só, a linha abaixo do 25, abaixo do 20, o ADX, tá? Então uma tendência, uma ideia de um viés um pouco mais lateral, tá? Mas a gente também trabalha com o FR e o MFI abaixo do nível de 50, tá? Muita atenção que o DMI também está negativo aí no gráfico semanal. Então, é importante retomar pelo menos aí, talvez uma região do 1,33, tá? Para trabalhar como se fosse um falso rompimento aqui desse suporte, tá, pessoal? Muita atenção aí, tá? Gerenciem o risco de vocês, não é recomendação, tá, pessoal? Deixo isso sempre bem claro, apenas dividindo aqui alguns estudos com vocês, tá? Bora trazer também a AR3, tá, pessoal? Para nossa análise. A AR3 na tela, pessoal. A AR3 hoje aí, segunda-feira, 20 de março de 2023, tá? Para quem tá chegando agora no vídeo, recomendo para dar uma olhadinha no vídeo da Magazine Luiza, porque a gente fez, da Via Varejo, a gente fez o fechamento do Ibovespa lá, tá? Tá bem importante dar uma olhada no Ibovespa. E a gente também fez um vídeo aí com fechamentos semanais de 27 ações, um vídeo especial, é só procurar no nosso canal, tá? Um raio-x aí bem bacana. Olha só, hoje, queda aí a AR3 de 7,41%, fechamento no R$ 1,25, tá, pessoal? Percebam, a gente trabalhou aí, tá? A gente começou a trabalhar essa ideia de topo aqui e um outro topo aqui nessa região, tá? Mais ou menos a região do 8 e 10 de março, o topo aqui do 25 e 30 de janeiro. No vídeo semanal que eu fiz da AR3 também expliquei como eu tracei esse topo, tá, pessoal? Não vou retomar para o vídeo não ficar repetitivo, porque tem alguns inscritos que estão acompanhando sempre, tá, pessoal? Então, para não ficar repetitivo, mas o que não foi legal, a gente fechou novamente abaixo da borda inferior, tá?
da nuvem e fechou abaixo também da média lenta, tá, pessoal? Hoje realmente fechamento na mínima, não sei se teve alguma notícia do ativo, mas a gente já conversou também sobre a possibilidade do ativo estar fechando acima das nuvens, dentro das nuvens, acima das nuvens, dentro das nuvens, aí fecha abaixo, fecha dentro. Esse movimento aqui realmente meio lateral, tá, pessoal? O Ishimoku é óbvio que com o tempo a gente vai pegando esse nuance, tá, pessoal? A gente tem as nuvens futuras aqui praticamente flats, mas ela continua vermelha, tá, pessoal? Interessante quando a nuvem fica verde, a gente fecha acima da nuvem e cruzamento, tá, da verde-limão com a média vinho, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, o EFR trabalha aqui na região dos 47, abaixo dos 50, e o MFI também, tá, pessoal? Muita atenção essas questões, tá? O DMI permanece positivo, um aspecto positivo, mas realmente o fechamento das nuvens realmente não é interessante, tá? Na R3. A gente chama atenção principalmente para o semanal, eu fiz o vídeo do semanal, tá? Eu vou trazer os pontos aqui, percebam, a média lenta, se a semana passada era no 1,63 que a gente precisava do fechamento, tá? Para ser um fechamento bacana, agora vem para R$ 1,55, tá? A média ela caiu essa semana aqui, tá? Ficou mais próximo, porém a média rápida ficou flat, continua aí no R$ 1,41,5, tá? Então, pelo menos para satisfazer a média rápida, tá, pessoal? Não quer dizer que é uma reversão, uma mudança de tendência. Ficaria interessante talvez a ESE voltar a fechar aí no R$ 1,42 na sexta-feira, tá, pessoal? Percebam que no semanal o DMI negativo está acima do positivo há muito tempo. Trouxe isso no vídeo da semanal, ó, desde mais ou menos da 11 para 18 de outubro, chama atenção o MFI acima do nível de 50, tá? Vamos ver se caracteriza aqui uma possível divergência, tá, pessoal? A gente só, é difícil a gente ter certeza, a gente só sabe que acontece a divergência depois que ela foi, mas eu chamei atenção isso também no vídeo semanal, tá, pessoal? Depois fiquem atentos e estudem, tá, pessoal? A gente vai continuar tratando dessas ações durante a semana. Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever. Não deixem de ver os vídeos aí que eu mencionei durante esse vídeo aqui, tá, pessoal? Fechamento aí do Ibovespa no vídeo da Magalu e também o vídeo aí com as 27 fechamentos semanais, bem bacana para vocês, tá? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.